Seja muito bem-vindo ao canal Provérbio do Direito. Nesse canal nós trataremos de assuntos de extrema relevância para mim e para a sua vida no âmbito do ordenamento jurídico de uma forma simples e descomplicada para que você possa saber qual é o seu direito. Para tanto, convido a você, se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para os seus amigos. Fique comigo. Condomínio. Você mora em condomínio? Algum parente seu mora em condomínio? Você é síndico, você é conselho fiscal, você faz parte da administração do condomínio? Você que ainda pensa em morar em um condomínio e quer saber quais são as regras que estabelece ali, quais são as normas, colocam a relação dos condôminos como algo organizado? É justamente sobre isso que nós vamos tratar, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer uma coisa muito importante. Quando a gente fala em condomínio, a ideia é que a gente fala em um edifício ou então condomínio de casa. Em regra, não é só isso, tá bom? Você pode ter condomínio e inventário, certo? Onde os herdeiros são ali dono do espólio. Então, você tem um condomínio necessário, você tem um condomínio geral. Mas nós vamos falar sobre condomínio edilício. Casa, tanto prédio quanto casa. No momento que uma incorporadora lá construiu um condomínio, entregou a chave lá para o síndico e a diretoria, naquele momento você passa a entender que haverá regras na utilização das áreas comuns, certo? E para isso nós vamos destacar aqui algumas leis que você precisa saber que está diretamente relacionada ao condomínio, certo? A primeira delas é a tão conhecida Lei 4.591 de 64. Essa lei fala sobre condomínio edilício e também incorporadora. Lá no primeiro artigo, você tem 20 artigos praticamente aí para falar sobre condomínio. Então, nessa lei, ela vai tratar sobre a administração do condomínio, sobre a função do síndico, certo? Alex, essa lei, ela está em desuso? Essa lei ainda está em vigor? Sim, ela foi. Aí tem uma questão da doutrina, da jurisprudência, que ela foi parte derrogada por conta do Código Civil de 2002, que a partir do seu artigo 1333, trata sobre as muito parecidas questões, né? Fala sobre administração, sobre o síndico, sobre direitos e deveres dos condôminos, mas o Código Civil, por uma questão lógica, é mais atual. Ele fez algumas modificações substancial dentro do ordenamento jurídico para condomínio, certinho? E aí, Alex, além dessa lei antiga, além do Código Civil a partir do 1333, quais são outras leis que a gente pode fazer aplicabilidade dentro do condomínio? Olha só, em 2015 houve a aprovação do Código de Processo Civil, que veio para ajudar muito o condomínio. E antes de falar propriamente sobre o Código de Processo Civil, eu vou fazer aqui só um levantamento básico da questão condominial, certinho? Então, você tem o condomínio um síndico, você tem um subsíndico, poderá o condomínio também eleger um conselho fiscal. Qual é a função, Alex, desse conselho fiscal? Nada mais, nada menos que os seus olhos da assembleia, ou seja, imagine você que você tem um condomínio aí com 300 apartamentos. Nem todas aquelas pessoas gostam de se envolver na administração e saber o que está acontecendo. Então, a Assembleia elege aí 3 pessoas, não é necessariamente obrigatório ser 3, pode ser 2, pode ser 1, isso quem vai definir a sua convenção do condomínio, mas geralmente a convenção estabelece 3 pessoas. Essas pessoas são eleitas para fazer o quê? Para fiscalizar a prestação de contas do síndico, exatamente. O conselho fiscal, ele não tem poder de síndico, ele não responde civil nem penalmente pelo condomínio, muito menos o subsíndico, porque algumas pessoas acabam entendendo que o subsíndico também responde. Gente, o subsíndico, ele responde naquilo em que ele exercer na ausência do síndico. Por quê? A lei deixa muito bem clara que a responsabilidade civil e penal é diretamente do síndico. Então o conselho fiscal, ele tem uma limitação. Não é ele que dá as ordens como gerir o condomínio,
Você tem pela lei de 64, inclusive, o condomínio pode fazer com que seja eleito aí um conselho consultivo. Qual é a ideia do conselho consultivo? Dar consultoria ao síndico, dar um apoio, na verdade. Consultoria, nem falo isso porque é muito em desuso. Então, o síndico ali, ele precisa gerenciar com esse corpo diretivo dentro do condomínio, certo? Então você pode ter um conselho consultivo que, em regra, pode acumular a função do conselho fiscal, e a grande maioria que o Código Civil trouxe essa ideia de você poder eleger ali um conselho fiscal. E isso é importante porque o síndico sozinho fazendo trabalho, somente ele e o subsíndico, fica difícil implementar coisas novas, certo? Mas na prática, a gente sabe que algumas pessoas que têm se colocado como conselho fiscal acham que tem que ser oponível ao síndico, ou seja, seu adversário. Muitas vezes, na prática, a pessoa quer ser síndico, mas não consegue ser síndico, aí vai ser conselho fiscal, para deixar muito bem claro: olha, eu sou ali, eu vou estar fiscalizando sua conta, eu vou estar ali pressionando o tempo todo. A gente precisa acabar com essa cultura negativa, na verdade. Eu entendo o seguinte, que tanto o conselho fiscal, quanto o subsíndico, quanto o síndico, todos devem se unir para somar algo positivo dentro do condomínio. Não é salutar, no tempo que nós vivemos, ter pessoas se degradando dentro do condomínio. E olha que isso está muito evidente, em virtude, infelizmente, de pessoas que tentam aí chegar na posição de síndico para se aproveitar e aí acaba defraudando o condomínio. Nós sabemos que isso existe, infelizmente, no país inteiro. A corrupção ainda é uma ferida que o Brasil precisa curar, mas infelizmente os maus exemplos não estão só no Congresso, infelizmente, né, na bancada lá, mas também dentro dos condomínios. Então, muitas vezes, quem é conselheiro fiscal assume uma função para tentar ali impor a sua vontade, e não é isso que deve acontecer. Nem um síndico deve impor a sua vontade, porque a vontade do síndico não é soberana, muito menos do conselho fiscal e do subsíndico. Nós temos ali uma Assembleia Geral. Fique atento que a gente precisa destacar sobre essa Assembleia. Sobre a questão da Assembleia, nós temos dois tipos de Assembleia. Uma é a Assembleia Ordinária e a outra é a Assembleia Extraordinária. No que tange a Assembleia Ordinária, é aquela Assembleia previamente determinada pela convenção do condomínio. Toda convenção deve estabelecer a Assembleia Ordinária, que deverá acontecer uma vez pelo menos por ano, ou a cada 2 anos, vai depender do condomínio. Essa Assembleia vai servir para eleição do síndico, eleição do conselho fiscal, eleição do subsíndico, prestação de contas, previsão orçamentária. Isso é muito importante. Dentro desta própria Assembleia Ordinária, o condomínio poderá também alterar o regimento interno. Isso mesmo que você ouviu, você pode alterar o regimento interno na Assembleia Ordinária e não a Extraordinária. E quando é que você tem uma Assembleia Extraordinária? Para assunto que aconteceu inesperadamente, algo extraordinário. Imagine você que aconteceu ali um problema seríssimo na caixa d'água do condomínio, estourou, precisa ali de um recurso grande, marca a Assembleia na hora ali para poder aprovar a taxa extra. Então, toda vez também que você tiver implantação de taxa extra, sempre será em uma Assembleia Extraordinária, algo que não estava dentro do programa do condomínio. Observe que quando a gente falou sobre a Assembleia Ordinária, deverá haver uma previsão orçamentária para que você possa saber qual será a quota-parte de cada condomínio. Imagine vocês agora que nós estamos diante de cobrança de taxa condominial. Para o condomínio fazer frente à manutenção diária, como um pessoal, como material de limpeza, pagamento de prestador de serviço em si, nós precisamos compreender que o condomínio, apesar dele não ser uma empresa, é bom que a gente corrija isso, o condomínio ele tem relação jurídica com terceiros, certinho? E para tanto precisa que os condôminos paguem aí um valor mensal para fazer frente a essas despesas. Nós temos a chamada taxa condominial ordinária. Dentro dessa taxa condominial ordinária, uma vez feita a previsão orçamentária, você já sabe ali qual é o valor que cada condomínio deverá pagar para fazer frente a essas despesas. Imagine você que o condomínio deixa de pagar. Alex, estou um pouco me lixando para o condomínio, esse condomínio não me traz nenhuma vantagem, eu não gosto do síndico, o subsíndico muito menos, eu vou deixar de pagar o condomínio. Bom, deve a pessoa deixar de pagar o condomínio? Não, claro que não.
condomínio é uma responsabilidade. Aí vai uma dica para você. Em 2015, com a entrada em vigor aí do Código de Processo Civil, a natureza jurídica da taxa condominial, ela sofreu uma alteração substancial, em que pese que antigamente um condômino que ficava devendo, o síndico movia uma ação, certo? Geralmente em juizado, que é possível demandar em juizado. O valor de alçada aí para a taxa condominial depende. Se você tiver R$1 milhão, nós sabemos, eu vou abrir só a nota de rodapé aqui, para você promover uma ação no juizado, com advogado é até 40 salários mínimos. Contudo, porém, todavia, para condomínio você não tem esse valor de alçada. Ou seja, se um condomínio estiver devendo R$1 milhão, você vai poder cobrar esse R$1 milhão. Então, antigamente você movia a ação de cobrança, era chamada ação de cobrança. Dentro daquela ação de cobrança, citava o condomínio, o juiz marcava audiência prévia, que era audiência de conciliação, para poder chegar a um acordo. Muitas vezes o condomínio deixava de fazer acordo em mesa de audiência, e aí o processo tinha que obrigatoriamente ser marcado na audiência de instrução. Somente depois dessa audiência de instrução, se ainda assim perdurasse a dívida e o condomínio não pagasse, não fizesse nenhuma proposta de acordo ali em mesa, o juiz, depois de algum tempo ali, julgava o processo. Gente, isso demorava muito. Uma taxa condominial, que nós sabemos que é dever do condomínio pagar, tinha condomínio que ficava um tempão sem pagar. Com isso, tinha lá uma sentença, às vezes depois de 2 anos, 2 anos e meio, quem sabe alguns casos até 3 anos, sim, infelizmente. Depois disso, era dado o prazo para o condomínio recorrer. O condomínio poderia ainda recorrer a uma recursal para poder alegar ali, dizendo alguma coisa que pagou, algo mais. E às vezes, se subisse para a turma recursal, o processo demorava muito mais. Bom, somente depois de transitar no julgado, aí sim o condomínio poderia executar aquela dívida, se tornava um título judicial. De posse desse título judicial, aí sim o condomínio pedia ao juiz para bloquear as contas correntes da pessoa, do devedor, bloquear o veículo da pessoa através do sistema Renajude e tentar, por último, aí, penhorar o imóvel da pessoa. Sim, penhorar o imóvel da pessoa. Por que isso? Porque, observe, não é justo que o condomínio, uma pessoa que tem um apartamento ou uma casa dentro do condomínio, que utilize todas as benevolências ali dentro do condomínio, todos os serviços, deixe de pagar. Se ela não paga, ela pode ser executada em bom sentido, tá bom? Vamos utilizar aqui como título judicial executivo, ou seja, você poderia executar e aí tentar penhorar lá o apartamento da pessoa. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, mudou, como eu falei para vocês, substancialmente. Logo, a taxa condominial, ela agora passou a ter uma natureza executiva, ou seja, eu não preciso mais de uma ação de conhecimento para que o juiz conheça aquele débito e depois julgue o processo. Agora é diferente. Agora, tira a certidão do imóvel, é importante que o condomínio tire a certidão do imóvel para provar, por exemplo, que Antônio é proprietário do 101, devedor do condomínio X. Então, naquele momento, você pega e mostra ao juiz a sua convenção, regimento interno, ata de assembleia, eleição de síndico, junto ao documento da entrada na ação. O juiz recepciona ali, vê que está tudo certinho. Ele manda uma citação para que o devedor pague em 3 dias o débito. Sim, 3 dias. Alex, e aí, que maravilha essa mudança. Essa mudança ajudou muito o condomínio. E imagine que o condomínio não recebeu a citação, olhou, fez pouco caso, não vou pagar. Qual é o procedimento agora? Nesse exato momento que o condomínio não paga, você pede ali o bloqueio já da conta corrente da pessoa. Se tiver veículo no nome da pessoa, também pede. Porque o Código de Processo Civil, ele tem lá uma regra a ser alcançada. Antes de penhorar o imóvel, passa por algumas etapas. O imóvel é lá entre o último, porque não quer que em uma execução dessa o maior gravame seja utilizado, certinho? Alex, imagine agora que o condômino não pagou, não tinha dinheiro na conta, não tinha carro nenhum. O imóvel dele pode ser penhorado? Sim. Deve. Ah, Alex, mas aí ele só tem um apartamento ou só tem uma casa, ele tem família, ele vai alegar aí bem de família. E aí, Alex, isso será possível se ele alegar bem de família? Não. Observe bem, queridos. Não pode alegar bem de família para débito de taxa condominial, porque taxa condominial é uma obrigação própria terreno. É o nome que se dá
para vincular a coisa. Você tem o imóvel e você tem uma dívida. A dívida vincula automaticamente ao imóvel, ou seja, você tem um imóvel e tem uma dívida. Essa dívida aqui, ela gruda aqui no apartamento ou na casa da pessoa e vincula aquilo. Então, você não pode alegar o bem de família, porque inclusive a lei que trata sobre bem de família traz uma exceção, porque uma obrigação próprio terreno acompanha. São duas exceções para a gente deixar bem claro. É taxa condominial e IPTU, certo? Se tiver o débito também de IPTU, poderá o município tomar a casa da pessoa. Então fique muito atento, porque dever taxa condominial não é brincadeira. As pessoas faziam pouco caso, porque muitas vezes... Alex, imagine agora, vai outro, lembrei de algo importante aqui. Alex, mas o condomínio não paga porque ele dá prioridade a outras contas, porque a taxa de juros do condomínio é muito pequena, então deixa o condomínio por último. Isso acontece muito, é muito corriqueiro isso dentro do condomínio. O cara paga cartão de crédito, cheque especial, paga tudo que é, né, para evitar mais juros. Condomínio 1%. Alex, eu quero majorar minha multa aqui, meus juros. É possível? É sim. O Código Civil já deu autorização para que o condomínio, através da sua convenção, faça alteração. Ou seja, você pode estabelecer uma multa de 2%, não pode passar disso, certo? 2% a multa. E os juros você pode convencionar até 10%. Sim, exatamente isso que você ouviu. Já houve julgados, houve o firmamento da jurisprudência no STJ nesse sentido. O condomínio, desde que convencionado, poderá cobrar juros diferenciados. O próprio Código Civil fala sobre isso, certo? E algumas pessoas estavam achando que não, o condomínio não pode. Pode sim. Sobre a convenção, Alex, então como é que eu faço isso com minha convenção? Eu quero alterar minha convenção, é possível? Qual é o quórum? 2/3 da alteração. 2/3 da convenção para alterar, 2/3. Alex, e aí me diz aí na prática, tem que estar todo mundo na Assembleia? Gente, isso é uma polêmica muito grande, mas eu vou afirmar aqui o meu posicionamento. No momento que o síndico convoca uma Assembleia, ele está convocando uma pessoa, ele está convocando todo mundo? Convocando a todo mundo, certinho? No edital de convocação, em regra, todo mundo coloca lá, né? As deliberações emanadas na Assembleia serão aceitas pela maioria, é tido como tácita a aceitação de Vossa Senhoria, ou seja, o condômino que não participar da Assembleia, ele estará vinculado à decisão daquele grupo que participou. Sim, exatamente. Imagine você, querido, que fulano, Beltrano não quer participar, não quer, um problema dele. Outros não têm condições de participar porque está no trabalho, isso, aquilo. Mande um procurador, dê procuração, certo? Sobre a questão de procuração também é uma questão aí muito colocada. Às vezes um condomínio desce aí com várias procurações. E aí, Alex, quem é que tem direito a essa procuração? É importante você ficar sabendo que no momento que você tem uma procuração, somente o proprietário pode lhe dar autonomia para isso. E aí, olhe sua convenção se precisa ter firma reconhecida ou não. Se não tiver lá com firma reconhecida, não precisa de firma reconhecida. Então vamos lá. A convocação da Assembleia é para todos. Alex, e aí? Meu condomínio tem 100 unidades. Só apareceu 20 pessoas. Como é que eu vou fazer isso em relação ao quórum? Certo? Em relação ao quórum, queridos, o próprio Código Civil tem um artigo no Código Civil que ele fala que é 2/3 da subscrição dos condôminos, ou seja, subscrição que a escrita, ou seja, a outorga do condômino. Então você pode fazer sua assembleia, quantas pessoas tiverem ali para alterar, você aprovou na assembleia, alterou, você vai pegar na casa de cada um aí, chamar os condôminos depois na administração. Quem concorda, concorda aqui, ó, assina aí, tem 2/3, leva para o cartório de registro de imóveis para fazer a alteração da sua convenção e do seu regime interno. Algumas pessoas discordam desse posicionamento. Algumas pessoas dizem que a lei fala que tem que estar presente, 2/3 todo mundo lá. Só que eu discordo completamente. Nós não temos a grande maioria hoje de convenções alterada, aprovada. Você não tem 2/3 em nenhuma assembleia, de forma alguma. A grande maioria, eu posso lhe dizer que mais de 80% das assembleias não é possível colocar 2/3 ali no mesmo lugar, na mesma assembleia, certo? Você vai estar ferindo a lei sobre essa questão? Não, não vai estar ferindo. É um direito. O que a lei precisa? Eu preciso aqui de uma convenção que precisa ter a subscrição de 2/3, está na lei, está no Código Civil isso. Certinho? Ah, Alex, mas nem todos os condôminos compareceram. Gente, é um direito do condômino não comparecer. Mas todos foram convocados. Se você, síndica, fez tudo bonitinho, tudo conforme manda o figurino, não há o que se preocupar. Não há o que se preocupar em relação à questão de ter ou não ter
2/3 ali presentes, certo? Você precisa fazer sua convocação com antecedência, tem que olhar quantos dias de antecedência são lá na convenção do condomínio, certinho? Então, vale destacar para a gente finalizar a questão da convenção, a própria convenção que você fizer, você pode também fazer o próprio regimento interno. Um documento só, você faz a convenção e depois começa o regimento interno, tá bom? Bom, gente, para finalizar, eu só quero falar a questão da citação. Isso é muito importante em condomínio. O CPC regulamentou que as citações serão válidas tendo ali o porteiro recebido. Se o porteiro recebe o AR, o que é um AR? Aviso de recebimento ali de uma ação, o condomínio entrou com ação de execução de cobrança. A citação chegou, quem geralmente recebe é o porteiro. O porteiro recebe, dá contra-fé ali, identifica o nome dele, ali já tem validade, certo? Por quê? Porque várias pessoas, infelizmente, que tem processo até de outra natureza que não é de condomínio, processo civil, processo criminal, chega na portaria e fala, ó, se o oficial chegar aqui, diga ele que eu não estou não. Primeiro que não pode fazer isso. Segundo, quando vê a citação, ó, eu não quero receber não, veio para meu nome, foi isso aí da justiça, não quero receber não. Bom, para a lei, já configurou ali o recebimento, porque imagine um prédio, um condomínio com 8 torres, cada torre tem lá 20 andares. Você acha que o porteiro vai sair para entrar em cada edifício, em cada apartamento para entregar na mão ali o R? Não vai, querido. Porque a porta desta pessoa, o apartamento lá do 20º andar, é a portaria do condomínio. É ali que ele recebe as comunicações dele, certo? Salvo se o condomínio também tiver ali correio, que muitos têm, né, para colocar o correio ali. Mas fique atento, porque essa questão da citação não se aplica só para taxa condominial. É para todos os tipos de processo. Espero que você tenha gostado. Eu falei muita coisa aqui, mas sendo muito sucinto, porque é um assunto muito longo para tratar de cada tema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aí, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal e fique atento, porque mais vídeos virão pela frente. Provérbios do Direito. Muito obrigado.